Comunidade Vida Segura, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, saudades deste host que vos fala e que traz a vocês sempre um episódio especial, e hoje certamente não vai ser diferente, porque hoje é mais do que especial. Hoje é o episódio 25, que finaliza a nossa temporada de 2025, e eu fiquei cá pensando com os meus humildes botões como eu poderia fechar com garbo e elegância, com um sentimento de dever cumprido essa temporada. E aos que me conhecem sabem a importância que eu tenho e os meus valores que eu carrego em relação à parte profissional e à parte pessoal. E eu me atrevi a fazer convites a dois jovens profissionais que falam muito bem de nutrição, que fala de emagrecimento, que fala de bons hábitos, que praticam os bons hábitos. E eu falei assim, não, então eu vou me dedicar, fiz o convite, eles meio que, eu vou pensar. Eles pensaram, aí depois de uma semana concordaram, brincadeira à parte, toparam na hora o convite, porque eu acompanhei uma temporada que eles colocaram em prática isso, e vocês vão entender no decorrer da nossa conversa o porquê dessa minha vivência com eles e a minha experiência. Se existe algo que Papai do Céu me concedeu, foi uma habilidade de conhecer pessoas e gestos que levam ao bom profissionalismo. Então, com um bom papo durante 5 minutos, você já sabe se é um bom profissional ou não, se não é. Se é só um papo furado, mais um papo furado que rola. Então, assim, a minha idade já não me permite mais me deixar levar por qualquer papo. Mas os dois me convencem, acreditem, que a gente rola inúmeras boas conversas, e depois dessa apresentação toda, vocês já devem deduzir quem são, né? Então, eu vou deixar que eles se apresentem, porque seria uma maldade da minha parte apresentá-los, mas quem está comigo hoje são dois nutricionistas formados há menos de um ano, inclusive, e que já têm a sua clínica com os seus pacientes, com programas de emagrecimento, com programas de boa nutrição, e que eu venho acompanhando de forma muito carinhosa e de forma muito admirável, né? Eu sou um admirador do trabalho deles, até porque eu sou pai de um e sogro de outra. Gabriel Brito, meu filho, Duda, Maria Eduardo Rose, minha nora, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. É um orgulho tê-los a essa mesa aqui, e isso daí para mim, e a gente vai, durante o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu conheço um pouquinho da habilidade que vocês têm e da dedicação que vocês fazem, especialmente, gente, 21 dias, viu? Filosoficamente falando, o ciclo da lua tem tudo a ver, eles vão falar depois em maiores detalhes aqui, e eu fui testemunha de madrugadas e madrugadas o programa sendo feito, mas depois a gente rola aí. Sejam bem-vindos, se apresentem, por favor, para essa comunidade Vida Segura. Muito obrigado. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Maria Eduarda Rose, sou nutricionista clínica, trabalho com emagrecimento e recomposição corporal. E eu trabalho levando a nutrição de maneira leve, sustentável, né, e que cabe na rotina de qualquer pessoa. Eu sou o Gabriel Brito, filho do Marcelo Brito, né? Marcelo Melsens também. E sou nutricionista clínico e esportivo. E eu também levo a nutrição com algo prático, algo que não precisa de mistério, algo simples e que cabe no dia a dia e que facilmente conseguiria adequar a sua rotina, sem problema nenhum. Eu conheço um pouquinho da história da Duda. Você me permite, né, em público assim, chamar com essa intimidade toda, da Maria Eduarda, Duda, minha nora. E eu não vou dizer que eu conheço um pouquinho da história do Gabriel, porque certamente alguns detalhes que compõem a nossa história você também já conhece. Mas assim, eu falo por mim, e até como eu sou corretor de seguros, né? Tenho o curso de administração, estou concluindo o curso de direito, mas quando eu tinha 5 anos de idade, eu nunca sonhei em ser corretor, muito menos fazer administração, e quem dera ainda direito, né? A vida me levou para esse meu caminho, que eu valorizo muito, respeito muito as minhas formações, e faço
o meu melhor sempre para cuidar e me dedicar aos meus clientes. Falando de você, Duda, em que momento você olhou para o espelho e disse assim, eu seria uma nutricionista? Eu até brinco com isso, porque eu não tenho uma história de superação e aquela coisa linda para falar da nutrição, porque eu buscava uma profissão que eu pudesse ter tempo, flexibilidade. Porque o meu maior sonho sempre foi ser mãe, construir uma família. Então, eu fui na minha carreira profissional buscar isso, buscando uma profissão que eu conseguisse fazer isso. E aí, primeiramente, na verdade, eu fiz minha inscrição para psicologia, a minha matrícula. E na hora que a mulher foi buscar o contrato, quando ela voltou, eu falei, não, eu vou fazer nutrição. Ela falou assim, moça, eu já fiz todo o contrato, você vai... Falei, sim, eu quero fazer nutrição. E foi aí que eu mudei para fazer nutrição. Comecei o curso e me apaixonei. E se eu pudesse escolher de novo, escolheria a nutrição de novo. E aí entra muito a parte dos projetos e tudo mais, que é uma outra paixão que eu tenho, que é de organizar as coisas, organizar eventos. Então, na nutrição, eu consigo unir essas paixões aí e me encontrar. E você, Gabriel Brito, conte-nos a sua trajetória na nutrição. A minha já é um pouco mais longa essa trajetória, porque quando eu tinha 10 anos de idade, fui obeso infantil, obesidade infantil, e no decorrer da minha vida, assim, comecei a praticar atividade física. E acabei começando a emagrecer, não é? Perder peso e assim, sempre procurando mais. Aí comecei a fazer natação, depois fui para treinamento funcional, depois fui para musculação e sempre procurava uma alimentação saudável. Aí chegou num ponto de que terminei o ensino médio, prestei vestibular e a primeira coisa que eu fui fazer foi enfermagem. Então, assim, é até engraçado falar Cáceres. Assim, em Cáceres, interior do Mato Grosso. Unemate Cáceres. Exatamente, no interior do Mato Grosso, na Unemate. E acabei que, por levar esses hábitos, que eu acabei por construir. Então, fui para o interior prestar faculdade de enfermagem. Legal. E comecei a aprofundar mais o conteúdo de nutrição em conjunto com a enfermagem. Então, assim... Acho que você teve uma matéria de nutrição no período que você foi 1 ano e meio, 2 anos que você fez lá, né? Foram quase 2 anos. Acho que você fez alguma matéria de eu tive nutrição. Nutrição, né? Você falou aí que você foi obeso. Tem uma foto, depois, se for o caso nos cortes, eu vou colocar uma foto minha do Gabriel, eu com 130 quilos mais ou menos, 120 alguma coisa, e ele eu acho que tinha 12 anos de idade, estava com 84 quilos, 1,5 m, 84 quilos. Mas se for na hora dos cortes eu coloco isso daí só para gerar um pouco da diversão e vocês verem que nutrição faz bem, nutrição reinventa as pessoas. Eu falo por mim e certamente ele vai falar por ele, e a gente tem muita história aí para contar em conjunto. E o Gabriel, ele teve as 3 fases, né? Ele foi obeso, ele foi muito magro, e aí verdade. Hoje ele encontrou aí um equilíbrio. Eu encontrei, tô na homeostase. Mas chega a ser engraçado, assim, porque ele consegue falar que ele passou pelas fases, assim. Não, isso daí a gente percebe, porque você quando está emagrecendo, você entra naquela conquista, né? Daquilo que você quer, e às vezes isso daí meio que se engana, porque por mais que você já emagreça, às vezes você extrapola a dose, né? Tem esse tipo de paciente que já chegou no ponto que já está bom, mas ele não se enxerga enquanto magro. Você tem esse conflito até psicológico. Sim, é a distorção de imagem. Você não consegue enxergar que você está naquela situação. E aí, nós como os profissionais, né, nós orientamos e mostramos, mas precisa realmente de um acompanhamento. Aí tem a parte da nutrição comportamental, né, que entra mais a fundo nisso. Mas existe muito isso. Isso acontece muito com quem passa pelo processo de emagrecimento. Então, a pessoa está ali na obesidade, aí ela chega no sobrepeso, aí ela chega na eutrofia, que é o correto, e ela não quer parar. Ela não quer parar porque ela acha que ela precisa de mais. E é isso que eu falo para alguns pacientes. Vai chegar um dia que eu vou te dar alta. Eu vou falar assim, você segue sua vida, você sabe se alimentar bem, você se alimenta bem, né? E não tem porquê, o seu corpo tá o ideal para sua altura. Vida que segue, vai seguir sua vida e vai ser feliz, se permita. E é isso que foge um pouco, né? A parte do equilíbrio. As pessoas se perdem aí. E a gente tenta puxar ali de volta, mas em alguns casos é bem complicado. Falar clinicamente de nutrição, certamente vocês têm uma habilidade acadêmica, enfim, de formação e, é claro, do dia a dia. Mas quando você tem
a capacidade, né, de, junto com o paciente, entender as dores dele, porque muitas vezes a obesidade ela acaba sendo psicológica, né? É aquele hábito que as pessoas têm, muitas vezes, péssimos hábitos, e eu me coloco um dos péssimos hábitos, do doce, por exemplo. Estou nervoso, eu quero um doce, né? Então, assim, você acaba desregulando essa boa orientação ao paciente. Em que momento o nutricionista ele tem que perceber que o quadro clínico do paciente ele é meramente hábitos ou maus hábitos, ou até mesmo a uma dependência emocional da comida? Você já se deparou com esse tipo de coisa, Gabriel? Já me deparei. Tanto que aquele tipo de paciente que procuram muito aquele prazer imediato, que é aquele prazer hedônico, né? Que eu mereço esse tipo de alimento, e é sempre um alimento específico, ou muito doce ou muito salgado, ou até mesmo ambos ao mesmo tempo. Então, assim, é um tipo de paciente que é até interessante mesclar com acompanhamento psicológico. Então, para entender melhor o porquê que ele precisa daquilo, porquê ele sente que precisa daquele tipo de alimento. Sim, exatamente. Eu converso bastante com o Gabriel, claro, a gente explica o caso, né, mas não fala quem é a pessoa, mas existe muito isso, e tem pacientes que eu falo, até tem algumas adolescentes que eu acompanho, que eu falo pra mãe, eu falo, ó, agora, se for pra você escolher nutrição ou psicologia, eu prefiro que você vá para outro caminho, porque ela precisa de ajuda psicológica. E aí depois, se você conseguir manter em conjunto, perfeito. Mas se não, a prioridade está aqui. Depois que a gente estabilizar isso aqui, nós voltamos para a nutrição. E aí, mas é o que entra na parte do multidisciplinar. Então, precisa realmente de vários profissionais ali acompanhando em alguns casos. Quando você fala o acompanhamento, você tem aquela flexibilidade dos dias, por exemplo, né, da nutrição dedicada, fiel, de segunda a domingo, e etc. Eu até me lembro de um episódio do Igor, do Flow, conversando com o Guto Galamba, e ele falando de dietas, até falando de práticas, etc. Aí o Igor fala assim, cara, mas porra, 7 dias? E o Galamba diz assim, cara, pera lá, você é hétero. Aí, os 7 dias na semana, então qual é a dificuldade de fazer? Aí eu te pergunto, né, até usando isso daí, com esse bom humor do Guto e do Igor como referência, você tem essa flexibilidade? É psicológico o paciente se permitir o dia do lixo, por exemplo, né, que existe muito disso, do baguncinha, da pizza? Isso daí é permitido à visão do nutricionista? Em que momento é bom ou que momento é ruim? É uma coisa que eu sempre falo, não existe dia do lixo. Primeiro de tudo é que você não come lixo. Então, para com isso. E aí, a gente trabalha muito com refeições livres. Então, assim, refeição livre é uma refeição. Ela não é um dia inteiro livre. E quando você aprende isso, aí você consegue se permitir nos momentos corretos. Nenhuma paciente minha segue dieta de segunda a segunda sem errar nada, absolutamente nada. Até porque na minha própria dieta que eu passo para elas, tem uma refeição livre. E ela faz, se ela conseguir encaixar bem, ela faz essa refeição livre todos os dias. Porque são as estratégias que nós usamos para o que é muito calórico se encaixar ali na rotina da pessoa de uma maneira mais saudável. E aí fica um pouco mais flexível. Mas não existe isso de seguir sempre e ao mesmo tempo também isso de eu faço dieta de segunda a quinta, chega final de semana eu não faço. O nosso corpo ele não sabe o que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você tem que ir equilibrando ali e mostrando e estimulando. Compensações, é isso? Acaba que compensa. Então, por exemplo, aquelas pessoas que ainda não conhecem muito da nutrição e que tentam seguir até dietas da moda. Porque fulano de tal da internet faz esse tipo de dieta e funciona para ele. Não, primeiro que a dieta é individualizada. É o primeiro ponto. Então, sempre quando essa pessoa vai começar uma dieta por si só, sempre é uma restrição muito grande. Então, segunda, terça e quarta, normalmente são os dias em que segue esse tipo de dieta. Na quinta-feira já está rezando para a sexta chegar, aí começa. Sexta, sábado, domingo, é tudo que vem pela frente. Bebida, rodízio, pizza, tudo que vem. Aí fica naquele efeito sanfona. Perde peso, ganha peso. Perde peso, ganha peso. Isso daí é uma frustração muito grande até para o próprio metabolismo. Além de psicológico, o metabolismo sofre com isso. Porque um dia ele está com uma restrição calórica muito grande. E no outro está com um excesso de caloria enorme, assim.
Existem mitos e verdades, né? E até porque cada paciente é um paciente, tem o seu metabolismo, tem a sua característica, né, metabólica de proteínas, carboidratos e assim por diante. Então, assim, toda boa nutrição, toda boa orientação nutricional, ela parte de diagnósticos. Sim. Né? Certamente o meu diagnóstico que você vai ter numa bioimpedância, né, e depois até vocês falam a importância disso também, certamente vai ser diferente do meu irmão, que apesar de ser do meu sangue, né, temos biotipos diferentes, temos características diferentes. Então, mesmo sendo irmãos, né, as dietas serão certamente bem orientadas, ou seja, você tem a orientação, não existe aquela dieta geral, né? Fala um pouquinho desses mitos e verdades, e até em alguns exemplos, se vocês se sentirem à vontade de falar, o que deve ser feito, o que não deve ser feito e qual o começo de tudo. Vai, Gabriel. Vamos falar daquele que a gente está falando agora aqui, do carboidrato depois das 6. Não, eu acho das 6 da tarde, às 18 horas. O carboidrato, ele sai da porta, ele é um monstro, né, o carboidrato. Aí ele tá atrás da porta, apitou 6 horas, pum, ele vem. E muita gente acredita nisso ainda, né? Que o carboidrato, depois das 16, 17 horas, ele vai te engordar. E não é assim que funciona. E isso é uma coisa que eu falo na rede social, o Gabriel fala, outros nutricionistas falam, mas ainda é levado muito em pauta e muita gente acredita. Exatamente. Então, assim, se for pra gente até pegar em questão de energia, por exemplo, o alimento, o que ele vai trazer para você? Energia. A proteína e o carboidrato, eles têm a mesma quantidade de energia. Então, por que se eu comer proteína à noite eu vou emagrecer e se eu comer carboidrato eu vou engordar? Se eles têm a mesma quantidade de energia. Claro, se for para entrar exatamente. Se for para entrar em questão de digestão, aí que vai entrar um pouco de processo fisiológico, enfim, um pouco mais aprofundado, aí são diferentes. O carboidrato ele digere muito mais rápido. Agora a proteína demora um pouco mais para ser digerido. Mas em questão de caloria e energia, é a mesma coisa. A diferença é a quantidade que você vai poder e conseguir comer naquele horário distinto. Sim, e falando sobre dietas personalizadas e você não poder fazer a dieta do seu irmão ou da sua amiga, enfim, nós tentamos, né, no consultório, eu falo nós, porque o Gabriel, a gente conversa muito sobre isso, sobre a importância de fazer uma dieta personalizada. E o que é isso? É você entender a rotina do seu paciente, né, ver quais são as fraquezas, os erros que ele normalmente comete. Eu não posso colocar um café da manhã para uma pessoa que não consegue fazer o café da manhã. Ela já vai começar o dia falando, eu errei. Então, ela já vai começar com tudo bagunçado e aí o que ela tende a fazer no restante do dia? Errar. Então, a gente tenta sempre fazer o máximo possível da rotina, né, que caiba na rotina da pessoa. Eu sou de Belém do Pará, vocês sabem, né? E Belém agora ficou muito falada, especialmente com a COP30 e em especial na gastronomia. Mas eu sou um paraense raiz, né? E eu sempre procurei entender a minha origem, né? E durante a época que eu estudava, enfim, a gente fazia muita visita nas populações ribeirinhas, né? O colégio que eu estudei, um colégio militar, e isso daí nos proporcionava alguns passeios e até mesmo algumas ações positivas nessas populações ribeirinhas. A população ribeirinha, ela é composta basicamente daquilo que formou a população de Belém, que é o português, né? A colônia portuguesa, uma das maiores colônias portuguesas do Brasil está em Belém do Pará, o índio e o escravo, né? Os descendentes da escravidão, no caso, houve a colonização de Belém disso daí. E com o final da escravidão, isso daí, o que aconteceu? Os índios começaram também a servir as casas, né? E por que eu estou contando toda essa história? Porque a riqueza gastronômica de Belém, ela passa por essa miscigenação, né? Então, assim, você tem hoje o açaí, que é super falado, etc e tal, mas é bem diferente o paladar do açaí industrializado que vem para cá, para nossa região, com todo respeito aos que adoram o açaí com granola, banana, leite. Eu só tomo o açaí puro, né? Nada, sem açúcar, somente o açaí com farinha. Mas por quê? Porque o açaí é rico em minerais, né? E se você colocar a farinha d'água, que a gente chama aqui, né, que é a nossa farinha de mandioca, você vai ter o carboidrato. Se você acrescentar o peixe, que as pessoas às vezes ficam, como é que vocês comem açaí com peixe, né, com carne e tal?
mas era a alimentação completa da população ribeirinha, né? E então isso daí, quando você começa a entender, né, que como surgiram essas alimentações, né, da forma mais completa, você não via índio obeso, você não via o caboclo, né, que era o pessoal da população ribeirinha obeso, né? Todos eram, né, equilibradamente, né, magros até às vezes, muitas vezes, e que, porém, bem nutridos. Que você fazia muitas vezes exames nas populações e via que não tinha nenhum tipo de anemia, etc. e tal. E por que eu falei exatamente esse roteiro alimentar? Porque com alimentação básica, você não precisa de alimentação sofisticada, né, comida, vamos colocar assim, para se alimentar. Né? Então, Com assim, certeza. fala pra gente um pouco, até pegando esse gancho dessa alimentação simples, seja da minha região lá do norte do país, ou seja da nossa região aqui do centro-oeste, né? Que existem comidas como a nossa Maria Isabel, que é um belo de um arroz com carne e legumes, algumas levam legumes, mas fala assim, as comidas que são simples, populares, baratas, pode-se dizer assim, bem acessíveis, e que são positivas para uma boa nutrição. Duda, fala aí. Eu falo muito sobre o pão com ovo, o arroz com carne. Aqui em Cuiabá tem o costume de comer Maria Isabel. E aí o problema da Maria Isabel é só a quantidade de proteína que tem comparado com carboidrato. Mas até isso a gente tenta adequar na rotina da pessoa. Mas assim, o básico, se a pessoa... Eu sempre faço um recordatório alimentar na consulta com um paciente. Então ele fala para mim, eu costumo no café da manhã comer pão com ovo e uma fruta. Às vezes no almoço eu como a carne cozida e o arroz. Então eu pego o que ele come e coloco na quantidade correta. Claro, se a pessoa tem uma alimentação totalmente industrializada, a gente vai tirando isso aí aos poucos. Mas no mais, eu entendo o que ele come e adequo na quantidade na realidade dele. Eu não vou colocar lá um caviar, um salmão para ele todos os dias se ele não tem o costume de comer. Então, independente da região, você consegue adequar de acordo com o que a pessoa tem o costume de comer. Gabriel, a Duda falou aqui, uma fruta, vira e mexe você me oferece fruta depois do meu café da manhã, que é o simples pão com manteiga, mas você me oferece, e eu sempre nego porque eu tenho meus horários de comer fruta. Por que a fruta combinada com carboidrato, com a proteína? Fala um pouquinho, explica exatamente, tecnicamente até às vezes falando, o porquê que a fruta seria o recomendável e de repente complementa, se você entender que cabe alguma coisa, algum destaque em relação a essa alimentação simples, porém eficiente. Com certeza. No sentido de, até falando um pouco tecnicamente, até a nutrição existe algumas diretrizes, que é o que a gente mostra como recomendação. Então, por exemplo, a recomendação diária de frutas e legumes é de pelo menos meio quilo. Meio quilo de fruta, meio quilo de legume. Só que assim, se for pra gente comer... Era um corpinho de 80 quilos, é isso mesmo? Padronizado. No mínimo 500 gramas de fruta e 500 gramas de legume. Por dia? Por dia. Então assim, tem gente que não come nem uma banana no dia assim, se for pra gente pegar no recordatório de algum paciente. Agora, por que complementar a alimentação com carboidratos, proteínas? Com as frutas, não é mesmo? Se a gente pega lá um pão com ovo, beleza, teremos carboidratos, proteínas e gorduras. Só que as frutas vão complementar com os nutrientes. Então, por exemplo, terão os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que eles são de suma importância, principalmente para a nossa saúde. Eles vão melhorar nosso intestino, vai melhorar a nossa imunidade. Então, assim, vai favorecer um ambiente mais saudável para você. Então, colocar a fruta na alimentação, legumes, vai complementar a sua alimentação. Então, vai trazer ainda mais nutrientes para você se sentir melhor. Além da saciedade também. Exatamente. Em processo de emagrecimento, existem frutas como melão, kiwi, morango, melancia. Então, assim, que eles vão trazer uma questão calórica muito pequena, mas um volume muito grande, favorecendo uma saciedade muito maior. Eu estava conversando com uma psicóloga amiga e ela me falou algo que na verdade, me despertou algo que certamente vocês devem conviver. Existem alguns pacientes e que foram indicados por nutricionistas para ela.
né, que não conseguia emagrecer. Eu acho que até você citou ainda há pouco, é um apoio psicológico, acho que é super importante e tal. E ela descreveu uma situação de um paciente que eu achei assim super importante, e eu até me coloco como tal, tá? Você ter a mãe, por exemplo, quando você é bebê, e a mãe oferecendo aviãozinho, ó, o aviãozinho, come tudo, ó, come, senão mamãe vai ficar triste. E a criança vai escutando aquilo, né? Come até o último, para a mamãe ficar feliz, tem que raspar o prato, tem que acabar o prato. Ou seja, quantitativamente, o dia que ele não come bem, o dia que ele não esvazia o prato, o subconsciente dele vai entender que ele está magoando a mãe. Isso daí acontece, vocês têm tido a experiência de repente mesclar a boa orientação nutricional, mais alguns gatilhos emocionais que o paciente carrega consigo, né? E de repente pode ser um impedimento, né, que nem ele sabe, né? Por que eu tenho que comer até, né, encher o prato, etc. Vocês já se depararam com esse tipo de desafio? A nutrição comportamental acaba que é uma linha muito extensa, só que assim, até dando continuidade nessa parte do eu tenho que comer tudo no prato. Vou até complementar esse exemplo que você deu. Quando você vai para um self-service, já viu o prato pequeno no self-service? Sim. Pequeno. Assim, só para sobremesa. Esse é o único prato pequeno que tem no self-service. Só que se você vê lá o self-service e aquele banquete que está lá em cima, que está lá para você se servir. Eu já vi casos de pacientes em que disseram assim, que quando vão no self-service, eles se sentem incomodados por ver a parte branca do prato ainda. Então eles têm que preencher aquilo. E muitas vezes ele só consegue comer tudo, não porque ele já está satisfeito, mas porque ele colocou no prato. E ele tem essa questão do tipo, está no prato, tem que comer. Então assim, com relação a isso, vem muito da questão familiar, de que colocou no prato tem que comer, mas não necessariamente isso. Você, por estar muito tempo com fome, vai no self-service, vê aquela quantidade exorbitante de comida, coloca no prato. Aí você começa a se alimentar. Quando você se sente satisfeito, não necessariamente você tem que comer tudo, porque você tem que realmente se sentir bem. Você não tem que se sentir cheio ao ponto de desabotoar o botão da calça, por exemplo. Eu desabotoava. Quando era gordo, entra aí os 80%, né? Uhum. A gente tem que comer até 80%. Então, o 100% é o estar cheio. Uhum. O 80% é estar saciado. É o suficiente. Demora uns minutinhos, já passou. Mas, assim, é isso que muita gente demora para entender. E quando você aprende isso, o servir na mesa. Aqui em Cuiabá tem muito costume, né? De servir a mesa. E o servir a mesa, ele te induz a servir mais. Então, uma coisa que eu fiz para eu poder diminuir isso é eu me servir na cozinha e sirvo o meu prato e como. E o que eu faço muito com as minhas pacientes também é o servir 2 vezes. A pessoa tem aquela impressão de que ela repetiu. Então, ela coloca a metade da quantidade na primeira vez e a segunda metade na segunda. E aí parece que ela comeu 2 vezes, que ela repetiu. Isso para pessoas que gostam, né? Que sentem essa necessidade de repetir. Eu vou dividir com vocês algumas experiências, né? Uma delas é hábitos alimentares. Eu sou de uma família portuguesa, né, em que o ponto de encontro da família era a cozinha, era na mesa da cozinha. Né? Então, assim, a gente tinha uma casa num balneário chamado Mosqueiro, próximo de Belém, que nós acordávamos de manhã, estava todo mundo tomando café. E esse café se estendia até às 11 horas da manhã, quando a gente já emendava no almoço. Todo mundo continuava à mesa, já emendava no churrasco, no almoço, e logo após vinha a parte da tarde, depois vinha um café da tarde, um pãozinho de tarde, e à noite o jantar. Então, assim, o ponto de encontro era a mesa. E o lazer da mesa era a comida. Antropologicamente falando, isso daí vem da época das cavernas, né? Quando as pessoas não tinham marmitas para comer, comiam os dinossauros, né? Então eram peças grandes que comiam todo mundo junto e todo mundo ficava à mesa. Isso daí conta-se a história. E eu puxei aqui, quando vocês falaram de nutrição comportamental, eu só vou falar os tópicos, né? Que é muito disso, né? Que é consciência alimentar, mudança de comportamento, emoções e alimentação, ambiente alimentar, desenvolvimento de habilidades. Esse daí eu achei super saudável em relação ao que você tem que praticar, a desenvolver a habilidade da refeição. Enfim, é algo que me remete a eu como paciente,
né? Eu cheguei aos meus orgulhosos 130 quilos e eu falo hoje, pessoal, se eu pudesse escolher hoje, eu não faria bariátrica, porque só eu sei a necessidade que eu tenho de reposição, as minhas vitaminas diárias. Não é de vez em quando, diariamente eu faço reposição vitamínica e poxa, posso dizer assim que graças a Deus, e certamente eu faço por mim, graças a mim, eu tenho equilíbrios de todos os meus metabolismos e nunca tive anemia, e salvo alguns dumpings que eu carrego aí de vez em quando. Mas se eu pudesse hoje, eu não faria bariátrica. Por quê? O princípio da bariátrica é o emagrecimento. Ok. Salvo um quadro clínico estabelecido que seja determinante para o paciente, ok, quem sou eu para dizer que não vai fazer? Mas se for por uma questão de escolha, o hábito alimentar, ele te leva a você emagrecer o que você quiser, né? Seja com atividade, com práticas, né, saudáveis e assim por diante. Por quê? Primeiro, o gordo não sabe a diferença entre fome e vontade de comer. Não. Né? Quando você é gordo, eu sempre tinha alguma barrinha de cereal, alguma situação, e eu dava desculpa qualquer. E eu posso falar isso como vítima das minhas desculpas, né? Que era, não, porque eu estou nervoso, vou lá e como. Porque eu estou triste, vou lá e como. Porque... Cara, é mental. Isso daí é psicológico. Né? Então, assim, quando você se conhece, né? aí eu me permito dividir esse segredo, né? Que era até então um segredo. E quando você... E eu fui fumante, né? O pior é isso, né? A pessoa que é obesa ainda fuma, não tem atividade física, enfim. Eu tomei uma decisão de fazer uma mudança, justamente alimentar. Claro que um conjunto de outros fatores também me levaram a isso, e eu me reinventei. Né? Então, eu só quero justamente destacar isso com vocês, porque quando vocês falam de nutrição comportamental, é isso, a mais profunda verdade que vocês podem, enquanto profissionais da área, desenvolver, incentivar, porque nós somos frágeis comportamentalmente falando. Né? A alimentação nos fragiliza. Né? Então, por diversos fatores, como eu te falei, assim, eu falei de mim, mas vocês devem ter inúmeros casos, até por uma questão de ética, não vamos citá-los. Mas, certamente, existe esse desafio. Sim, né? E o emagrecimento é uma construção. E o que leva as pessoas a buscarem outros meios, aí entra, para a gente entrar até na pauta dos medicamentos agora, das canetas emagrecedoras, é que as pessoas querem tudo para ontem. A ansiedade está aí, né, o mal do século, e as pessoas querem tudo muito rápido. E o emagrecimento é uma construção. Aí a gente pode entrar na pauta da dieta da moda, que as pessoas buscam aquilo porque, fulano de tal fez a dieta da lua, que seja, e emagreceu. Ele emagreceu, só que ele não vai conseguir, talvez, sustentar aquilo. E por que a dieta, a sustentável, ela dá mais certo? Que é aquela dieta que você consegue fazer, que você consegue manter. Porque é a dieta que a longo prazo você vai conseguir manter e vai mudar seus hábitos. E a mudança de hábito que realmente emagrece. Então, assim, não adianta eu fazer uso de um medicamento e depois de 2 meses, 3 meses eu parar de tomar o medicamento, eu vou engordar tudo de novo. Por quê? Eu vou voltar a ter fome, porque o medicamento te trouxe saciedade. Mas quando você parar com ele, a fome vai voltar e você vai engordar tudo de novo. Aí entra a frustração. Aí você fala assim, quer saber? Engordei tudo de novo, vou largar a mão e aí acabou. E aí entra muito isso do que tem acontecido agora com o Mounjaro, Ozempic, Wegovy, entre outros, com uso recreativo. Fala, Gabriel, a gente estava até falando em uma outra época, que eu tenho um amigo super querido que ele representa a questão do Mounjaro, quando ele fala assim, a barriga toda furada de Mounjaro. e assim, existe realmente hoje uma dependência, né? Virou, acho que algo bem acho que assim, super bem orientado, toda a orientação é bem-vinda, né? E clinicamente falando, certamente é positivo. Mas quando você não tem já o hábito, quando você suspende, né? Que você faz o desmame da medicação, o efeito, acho que não vai vingar, né? Basicamente isso. Primeiro, até complementando assim,
O Mounjaro, o Ozempic, na verdade eles foram criados para controle da diabetes. Não sei se você já acabou por escutar isso, só que eles primeiramente foram criados para controlar a glicemia do diabético, né? Principalmente tipo 2, mas por consequência ele favorece a perda de peso, porque ele inibe a fome. Então assim, o Mounjaro principalmente porque além de ele ter um hormônio chamado GLP-1, que ele vai controlar a fome, ele tem um outro hormônio também que ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, além de você não ter fome, você demora para digerir a comida. Então, isso daí acaba isso daí, inclusive intestinal. Existe estomacal. Intestinal acaba que o efeito é normal. Porém, se você pega assim para um paciente obeso que poderia fazer uma bariátrica, mas ele tem essa possibilidade do medicamento, hoje em dia está sendo uma válvula muito boa para evitar até a cirurgia bariátrica. Então, para esses casos de obesidade que não querem entrar em mesa cirúrgica, acaba que é um medicamento muito bom. Existem agora estudos que mostram que, em comparação, o Mounjaro, em comparação com a bariátrica, está sendo a perda de peso muito similar. Sim, com acompanhamento, né? Isso, com acompanhamento necessário. Então, assim, você vai ter que ter um acompanhamento com o nutricionista, porque você não vai ter fome. Você vai utilizar o medicamento, não vai ter fome e simplesmente você não vai comer. E você precisa de uma demanda proteica para você conseguir segurar a sua massa muscular. Porque se você não consome o mínimo de proteína, além de você perder peso, você vai perder músculo. Gordura vai junto. E a fome, ela some mesmo para algumas pessoas assim, radical. Já teve paciente chegar no consultório que a pessoa estava comendo 200, 300 calorias no dia. Assim, é absurdo. E do mesmo jeito, eu abro caixinha de pergunta no Instagram, o pessoal pergunta bastante, mas e aí, você apoia o uso das canetas? Eu super sou a favor, só que o uso correto. Eu tenho uma paciente que ela até me permite falar disso, porque ela até compartilhando nas redes sociais dela, que ela fez o acompanhamento comigo, ela iniciou o primeiro mês, nós organizamos a vida dela, a rotina dela, e aí no segundo mês ela entrou com medicamento. Ela ficou fazendo uso no caso dela foi o Mounjaro, por 2 meses, com o acompanhamento de endocrinologista. Ele fez o desmame da maneira correta, como deveria fazer. E hoje, tava até brincando com o Gabriel, falei assim, tá aí, agora tá querendo, não quer mais saber de emagrecimento, agora ela quer saber de ficar musculosa. Aí a gente até brincou sobre isso, né? Mas assim, acontece muito. Então, o uso correto do medicamento, ele é ótimo, ele é super bem-vindo. Só que tem gente chegando no consultório querendo perder 3 quilos, querendo fazer uso de Mounjaro. Então, entra a parte do uso recreativo. E porque a fulana de tal tá usando, eu também quero usar. E não é assim que funcionam as coisas, né? Na verdade, é o resultado rápido que se busca, né? Eu quero perder 3 quilos em 2 dias. Mais ou menos isso. Fora a flacidez, fazer que vai vir junto. Os milagres, né? Isso daí acaba certamente cometendo certos excessos. Agora, e diga-se de passagem, tá? É um destaque que a gente, ninguém aqui é médico ou até especialista, nem menos. A questão é, profissionalmente falando, quando você fala a boa utilização do medicamento é super bem-vinda. E a gente fala assim, tanto medicamento em outros episódios, a gente falou de ansiolíticos e etc., para outras funções, é claro. Mas eu sou super favorável à parte medicamentosa, desde que bem orientada. Né? Com certeza. Porque muitas vezes, e isso daí está sendo até divulgado na grande mídia, né? Eu acho que até o Fantástico passou algumas semanas atrás, algumas clínicas aí importando da China uma medicação, uma composição duvidosa, enfim. Aí é justamente esse o nosso papel, que é destacar que não precisa... Quer emagrecer? Cara, você tem caminhos bem mais seguros para isso, né? Você ia te falando, eu até te cortei. Não, imagina. Até pensando no emagrecimento rápido, até as pessoas que já estão no meio da musculação e que querem um desenvolvimento muscular rápido, eles utilizam de forma recreativa também esteroide anabolizante. Já vi casos de que o paciente não tinha nem 1 mês de atividade física e já queria saber qual tipo de hormônio que eu uso, será que isso daqui vai ser bom para secar mais, para ganhar mais peso, para ganhar mais músculo mais rápido. Então assim, hoje em dia a maioria das pessoas quer o resultado rápido, tanto para o emagrecimento quanto até para a hipertrofia. Entendi. Agora, e falando dessa bela introdução que a gente comentou aí agora,
eu queria, e até vou fazer um testemunho, tá? Eles se propuseram a desenvolver uma ação junto com alguns amigos, enfim, conhecidos, que foram os Desafio dos 21 Dias, é isso? Desafio dos 21 Dias com os Nutris. Com os Nutris, isso. Então, assim, eu de forma muito orgulhosa, hoje eu falo para eles aqui, porque certamente quando o episódio for ao ar, os 21 dias já terão acabado. Mas eu acho que está próximo de acabar, né? Domingo agora. Domingo. Então nós estamos gravando na sexta-feira. Daqui a 2 dias nós estamos no 19º dia, dia 19, não é isso? Dia 19. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa trajetória, né? O que foi o projeto, o que foi... Eu vi que vocês fizeram várias ações, inclusive esportiva, né? Envolvendo bike, envolvendo crossfit, se não crossfit, não, foi o funcional na areia. Funcional, isso. O funcional. Então fala pra gente como é que vocês fizeram a engenharia desse momento aí que eu vejo o grupo super engajado, batendo foto e etc. Fala um pouquinho pra gente. Posso começar aqui? Pode. Beleza. Primeiro começou com a Duda, ela tinha feito... quantos meses atrás? Não, umas 2 semanas antes. Umas 2 semanas antes, Isso. né? Ela tinha feito um desafio com as pacientes dela, até para motivar, não foi? Sim, na verdade foi elas que me pediram na época, né? Eu postei no Instagram, falei, gente, vamos fazer uma competição de Rats. Aí o pessoal, não, vamos criar um grupo. E foi. As pessoas gostam muito disso de comunidade, né? Eu falo muito sobre o pertencimento, pertencer a um lugar, né? E aí o coletivo também instiga, só que assim, foi super na brincadeira e tal. E aí no final falou, eu também sou super competitiva, adoro uma competição. Falei, não, gente, quem ganhar vai ganhar um prêmio, 1º, 2º e 3º lugar. E eu fiz pra elas, né? Isso na época. E aí acabou, todo mundo gostou, a gente até manteve o grupo por um tempo. Eu falei pro Gabriel, eu acho que dá pra gente fazer uma coisa maior. O que você acha? Só que eu quero sua ajuda pra gente ir junto nisso. E aí foi quando a gente começou a conversar sobre isso e abriu as inscrições, rapidão já acabou e... assim, a gente pensou em número, por exemplo, 20 pessoas. Vamos ter esse 20. teto se a gente chegar em 20 pessoas, tá tudo bem. Só que daí acabaram por vir mais pessoas perguntando, tem vaga. A gente olhou para um pro outro, vamos ser ousados, vamos abrir mais vagas então. Aí hoje temos 36 participantes, já todos muito bem engajados, todo mundo com esse senso de comunidade, né? Então, assim, tá sendo uma coisa super divertida e muito prazerosa de se ver também. E sim, e o legal é que eles mandam lá a realidade mesmo, a dificuldade, eu tô aqui, ainda mais agora é época com muita confraternização, eu tô aqui, gente, numa mesa com um monte de bolo e eu tô tentando resistir. Então, assim, é a realidade mesmo que é mostrada. E aí um estimula o outro, um vai instigando, um chama outro para treinar, e é isso, e eu adoro isso. Se eu pudesse, eu fazia sempre, porque eu adoro tudo que é coletivo. E aí nós fizemos os aulões, né? Total foram 3 aulões, o último vai ser agora no encerramento. E aí, eu até fiquei surpresa, porque nós colocamos a lista, né? E a lista ultrapassou. No segundo aulão foi quase todo mundo. Então, assim, é bem legal a iniciativa deles e ver realmente que o resultado tá vindo. Claro, tem um pouquinho do lado da competição, porque tem a competiçãozinha ali saudável, mas você vê que eles estão realmente... muito bem empenhados. Vamos depois postar lá os feedbacks deles lá. E com relação ao que vocês fizeram, né, toda uma engenharia, toda uma agenda, uma dedicação. Cara, eles fizeram bioimpedância em todos os participantes. E vamos fazer no domingo 6 horas da manhã também. Para quem não conhece a bioimpedância, é uma balança, né? Falando popularmente, né, e me corrija se eu estiver errado, é uma balança que você tem eletrodos, né? Você tem sensíveis aí e que faz um mapeamento da tua massa corporal, gordura, líquidos, etc. E a análise disso são muitos indicadores. São vários indicadores e vocês tiveram o trabalho de estudar um a um. E eu falo para vocês assim, não é como pai, não é como sogro, é como profissional, né? Que para quem hoje não sabe o que é, vai na IA e pergunta lá como é que é um teste de bioimpedância e quais os indicadores de apontamentos, etc. e tal, que vocês vão ver. E vocês fizeram cada um deles. Aí eu saio da nutrição, eu saio do papel de pai, eu saio do papel de sogro e vou falar algo que tem que ser falado para o bom profissional. O bom profissional ele tem que ser reconhecido por quem é bom profissional.
Porque quem não reconhece o seu par, e não é concorrente não, tá? Quem não reconhece o seu par como bom profissional, e muitas vezes até eu tenho amigos, inclusive excelentes corretores de seguros que fazem da atividade dele aquilo que eu não vou nem me atrever a fazer, porque eles são muito bons naquilo que fazem. Então, quando você se reconhece bom naquilo que você faz, porque você faz o seu melhor, a ideia é melhorar sempre. A ideia é estudar, a ideia é aprender, né? E a ideia é sempre se dedicar ao outro de forma exclusiva e única. Aí a gente tem acesso às informações, você tem vários nutricionistas, colegas de vocês, que certamente não fazem da forma como vocês fizeram. Mas para quem não é nutricionista, é um paciente e que teve a oportunidade de acompanhar, inclusive no grupo, eu faço parte do grupo deles, tá? Só o olho bisotando lá. Não consigo ler tudo porque às vezes tem 550 mensagens, então não dá para ler tudo. Mas aquilo que realmente eu consigo ler, e eu vou dar essa opinião para vocês. Continuem fazendo isso. Continuem fazendo porque resultado financeiro, não sei, né? Não cabe aqui a gente divulgar o investimento que cada um fez. E eu até provoco a dizer que não foi esse o objetivo de vocês. Não. Né? O que vocês fizeram, aí sim, aí eu vou falar agora de alguém que acompanha os resultados. O engajamento do público de vocês nesse grupo é fantástico. Sabe, você ter uma resposta do teu trabalho, da tua função enquanto profissional, da valorização. E a gente percebe que não é amizade não, tá? A gente percebe, através dos comentários, o orgulho deles fazerem a atividade física e vocês conseguiram montar o conceito básico do ser humano, né? Que é tribal. Nós somos tribais, né? A gente quanto mais próximo do teu próximo, você se sente mais seguro. Então, vocês conseguiram isso. Tá? Então, assim, para fins até de divulgação, publicação, não sei se o desafio parte 2 deve estar já agendado, e se tiver, certamente, vocês vão ainda melhorar aquilo que já é bom. Sim. Mas eu quero realmente deixar para vocês esse caminho. Vocês estão no caminho certo. Né? Não percam isso. A essência do bom profissional, especialmente vocês que têm menos de 1 ano de formação e tiveram a coragem, né, de montar a clínica de vocês, de montar o empreendimento de vocês, com apoio, sem apoio, não interessa, mas só o fato de você ter a iniciativa, dá o primeiro passo, né? Faz essa correria. Então, se mantenham assim, não percam essa qualidade. A gente tem muitos lugares, inclusive estabelecimentos, que começam muito bem e de repente você vê certos declínios. Isso daí é uma característica, infelizmente, né? É uma característica de regiões que acontecem, que você chega a um determinado patamar, mas você meio que, né, não quer mais manter aquela qualidade, você quer declinar para depois tentar se superar novamente. Não façam isso. Né? Eu falo isso daí como alguém que já trabalha com público, com vendas, com cuidados. Há 32, vou fazer 33 anos que eu tenho a oportunidade de trabalhar com um público que é exigente, porque a gente lida com proteção e lida com qualidades e danos, né? Sim. Então, eu até realmente me estendi um pouquinho justamente para fortalecer esse entusiasmo de vocês. Né? Vocês têm realmente um público hoje que já reconhece a eficiência de vocês. Vocês têm intimamente alguém falando de forma muito fria, objetiva e sem rasgação de seda aquilo que você busca no bom profissional, que é a dedicação, a seriedade, o detalhe, né? E eu sou chato. Vocês sabem que eu sou chato. É muito importante esse feedback, tanto seu quanto das pessoas no grupo, porque eles falam assim, nossa, quanta organização, quanto cuidado. Aí eu olho para o Gabriel, ele olha para mim e fala assim, nossa, mas a gente está fazendo o básico. E para algumas pessoas é muito mais. E é isso que a gente tenta levar,
né? Esse é o nosso objetivo. O objetivo disso foi levar qualidade de vida, foi levar novos hábitos. Então, assim, a gente está no final do ano, quando todo mundo acha que já chutou tudo que foi feito, fez, eu vou chutar o balde e deixo para o ano que vem. Então, nós colocamos o desafio agora em dezembro por esse motivo, para as pessoas entenderem, né, final de novembro para dezembro, para as pessoas entenderem que não precisa chutar o balde, porque o Natal e o Ano Novo são só 2 dias. Então, você tem que construir novos hábitos para chegar no novo ano e aí já tá com aquele gás e só seguir. Então, é muito importante para a gente, não só o feedback, mas também o apoio que você sempre dá para a gente com a Melsis, com a PQVS. Então, assim, a gente fica muito feliz, muito agradecido, né, amor? Com certeza. Faço das suas palavras as minhas. Eu não vou me estender muito nos agradecimentos, você sabe que eu sou super emotiva, vou começar a chorar. Tranquilo, até porque eu vou fortalecer ontem, tá? Ontem, não vou citar o nome por um profundo respeito e admiração, mas um grande empresário, né, daqui do Mato Grosso e super conhecido, me ligou e ele estando aqui em Cuiabá, mas a esposa estava em São Paulo fazendo alguns exames, ela com dificuldade no aplicativo, ele me pediu uma ajuda. Eu estava saindo de uma reunião, entrando numa outra, eu parei o que eu estava fazendo e fiz aquilo que eu sei fazer, que é dar amparo a alguém que me pede ajuda, né? Fui lá, falei com a minha equipe, a gente fez um tutorial rápido e encaminhamos para ele e ele encaminhou para a esposa. É algo simples, algo que realmente, eu ganhei alguma coisa para ele. Cara, eu ganhei o maior conforto de um profissional, que é saber que eu cumpri a minha missão. Ou seja, ele me pediu uma ajuda, me ligou, e certamente poderia chamar qualquer uma das secretárias dele para fazer isso. Ele me ligou, ele me pediu ajuda, eu dei o feedback o mais breve, o mais eficiente, o mais rápido possível. Isso daí chama-se relação de confiança. Sim. Quando você conquista do teu paciente uma relação de confiança, ela é muito maior do que uma relação de consumo. Porque ele pode comprar algo de você, seja uma consulta, seja um tratamento, seja um acompanhamento, como pode comprar de qualquer outro profissional. Sim. Mas quando ele compra, né, de você através de uma relação estabelecida, pautada pela confiança, que foi o que vocês conquistaram do público de vocês. Então, assim, cravem isso na profissão, no dia a dia, né, no diário de vocês. Lembre-se sempre, vocês têm que ganhar, claro, vocês não estudaram, não se dedicam para ficar, né, fazendo ação social, mas isso daí é consequência. Porque quando você é reconhecido pelo teu trabalho, isso daí prolifera. Sim, com certeza. Acreditem nisso, isso prolifera. Então não caiam a qualidade de vocês, foquem nisso. Foquem e muito bem focado. E a gente vai caminhando aqui, alguma informação que eu deixei de passar, eu fiquei me empolgando aqui, comecei a falar dando, tá vendo? Pai é foda. O pai fala de profissional, tá? Daí depois começa a dar conselho. Eu vou te falar, viu? Tem tanta coisa aqui que eu gravei para marcar para vocês, mas eu prefiro que vocês conduzam esse final, né? Falam do projeto de vocês, além, é claro, dos 21 dias, que eu acho que fez tanto sucesso, eu acho que realmente vocês vão fortalecer ainda mais, dos apoios que vocês pretendem. Fala um pouquinho do que vocês pretendem em 2026. Fala, conta, divulga, diga para papai aqui, conte, abre o seu coração. Bom, de planos e projetos para 2026, a intenção é ainda melhorar ainda mais a clínica, melhorar sempre buscar aperfeiçoar conhecimento, sempre atualizar cientificamente. Tenho o sonho de fazer mestrado, que para o ano que vem, se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. E fazer mais pós-graduações, enfim, eu sempre busco mais conhecimento para eu mostrar para o paciente aquilo que é verdade. Então, assim, eu não vou colocar algo para o paciente que não tem estudo baseado em ciência, que não tem estudo que foi feito em cima, eu não vou empurrar alguma coisa fazendo uma promessa para ele. Então, assim, eu sempre tento aperfeiçoar o conhecimento até para trazer a verdade para o paciente e sempre da melhor forma possível. Sim, acredito que 2026 vai ser um ano muito bom. Esse primeiro ano foi meio que
alargada, né? Então, como comentou, nós erramos muito, aprendemos com os nossos erros, sabemos onde ajustar, mas eu acredito que 2026 vai ser muito bom e com certeza terão muito aulões, porque qualquer oportunidade a gente tá fazendo e continuar levando qualidade de vida, nutrição, e esse é o meu propósito e acredito que é o do Gabriel também. Bom, a gente caminha para o final. O nosso bate-papo inevitavelmente de pai, de sogro, né? De um host, um admirador ao trabalho de vocês. Eu quero só afirmar que a gente, eu quando falo a gente, né, eu falo em família mesmo, até porque é um sentimento que nós hoje, para ser bem preciso, nós estamos hoje no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, né? Estamos aí a 13 dias do Natal, né? Que é uma data especial para muitos, que é um símbolo de união, de perseverança, de avaliações. E esse ano é um ano super especial. Foi um ano super especial de reconstruções, de reavaliações, de autoavaliações, e que eu posso dizer que todo ano é o melhor ano da minha vida e esse ano não foi diferente, né? Esse ano, ao ver vocês se edificando, né, de forma muito, muito complementar, um complementando o outro, seja nas virtudes, seja nas fraquezas, seja nos investimentos, e nos seus sonhos, busque seus sonhos, né? Eu te falei que, acho que no momento que você estava dodói, eu te falei assim, não, você vai ficar boa porque você está me devendo 2 netos, né? Então, por favor, cumpra a sua missão. E, Gabriel, você sabe, dispensa qualquer tipo de comentário, que a gente tem uma trajetória, a gente tem um legado que nos une, né? Que nos fortalece. Mas eu nunca, você sabe muito bem que quando foi, às vezes, que até você às vezes brinca, diz assim, porra, Gabriel, isso daí eu reconheço muitas vezes as suas fraquezas, seus medos, suas inseguranças, e muitas vezes é para te dar um sacode naquilo que eu sei que você se cobra como resultado, né? Então, a Duda chegou para te complementar, certamente isso daí vocês têm a minha admiração enquanto pai, enquanto sogro. Prometo ser um sogro bonzinho. Repito, sou chato, mas chato, nossa. Não é não, gente. Eu sou chato, eu reconheço isso, especialmente com relação à organização, limpeza. Como diz a minha fada, eu sou o quê? Sou masoquinha, isso daí é isso daí. Então, assim, é algo que eu quero realmente fortalecer muito a união de vocês. E saibam sempre, sim, é sempre bom você ter um satélite, né? Você tem um satélite. Por que é o satélite? É aquele que está ali. Caso você precise, ele vai te ajudar de alguma forma. Não é à toa que a astronomia fala pela Lua, a influência que a Lua tem nos nossos mares e assim por diante, enfim, são boas referências. E aí eu quero ser realmente esse satélite na vida de vocês, que possa dar boas influências, que possam realmente fortalecer aquilo que você já tem de bom, né? Vocês têm energia positiva, vocês já têm engajamento, vocês têm a fé de vocês têm valores cristãos que se solidarizam a tudo aquilo que eu sempre preguei enquanto pai, enquanto homem, enquanto profissional. Então, sigam nesse caminho. É uma humilde orientação. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas é uma humilde orientação de alguém que admira diariamente aquilo que vocês fazem, com as limitações de vocês, com a força, com as cabeçadinhas que vocês dão, e que certamente eu fico muito feliz de ver que isso daí não é à toa. E a gente vai caminhando para o nosso final, depois desse momento emotivo, segura aí, depois desse momento de emoção, a gente vai caminhando para o final, e a gente não poderia deixar de também a vocês de presentear o nosso totem Vida Segura, né? A gente tem também a nossa caneca da hidratação, que eu sei que vocês já conhecem, mas juntamente a caneca tem o nosso Mimo Seguro. Não, esse daqui é do Gabriel. Esse daqui é o branquinho do Gabriel. Tem cor. Tem distinção. Claro. Eu super expressiva, devolve. Claro.
E eu adoro, tá? Eu super uso. Todos os meus chaveiros são esses. Então, isso daqui, Tá eu tenho certeza que vocês vão Esse estar... daqui O seu nível é o vermelho. Quer trocar? Não. Aí... Muito obrigada. E a gente tem esse carinho de lembrança para vocês. E o nosso boné, que é o maior símbolo de cobertura humana que existe, que é a proteção. É o nosso conceito de coberturas que a gente dá a todos os clientes. Vamos usar no funcional de domingo. Já bora. E isso daí está em nome da Melsens, no caso. A Melsens, vocês sabem que é a minha empresa, que é a nossa mantenedora, é a nossa patrocinadora, e certamente a gente está vindo aí em 2026 com novidades, mas hoje nós temos esse nosso orgulho de dizer que não somos apenas uma corretora de seguros que comercializa produtos de seguros. Nós somos um engajamento de proteção, de cuidado, junto com o PQVS, que é o Programa de Qualidade Vida Segura, e que a gente leva a melhor informação de ordem técnica, de ordem comportamental, de hábitos, porque o nosso objetivo é amenizar, é evitar os danos, né? E se não pudermos evitar, pelo menos mitigá-los de tal forma que não sejam danos irreparáveis, né? Isso daqui é um projeto que a gente já tinha e agora está trazendo de volta, que é o cuidado com os nossos ciclistas. Vocês sabem que eu sou fã do pedal, sempre pedalei na minha vida, né? Eu me lembro, minha mãe está aqui. Uma vez eu saí de Mosqueiro para Belém, 75 quilômetros, meio aborrecidinho, que era um adolescente chato, meio aborrecidinho. Me aborreci, peguei a bicicleta, me ferrei. Cheguei em casa todo entrevado, consegui fazer. A partir... Tinha 15? Não, mãe, tinha 15 anos, foi quando eu ganhei a primeira bicicleta de corrida, mas 14, 15 anos, mas era mais ou menos isso daí. Então, mas aí a gente tá levantando hoje, voltando, na verdade, a ter essa divulgação, essa boa divulgação do cuidado do ciclista. Temos colegas, amigos ciclistas, infelizmente, que já se machucaram, alguns deles, mas também temos motoristas que muitas vezes não respeitam uma certa distância e que podem evitar. Então a gente vai certamente divulgar, usar o nosso podcast para esse cuidado redobrado com os nossos ciclistas que estão aí na rua. E a gente chega realmente agora ao final e a gente costuma perguntar aos nossos convidados o que é o conceito de uma vida segura para Maria Eduarda Rose e Gabriel Abreu Brito. Para mim, uma vida segura é uma vida com equilíbrio. Equilíbrio físico, equilíbrio mental, emocional. E é sempre você buscar isso, então fugir realmente ali do excesso e se manter ali o mais próximo ali do equilíbrio. Além do equilíbrio, eu vejo também como algo leve. Então, para você, algo relacionado à vida segura, levar as coisas com mais leveza, sem pressa e com calma. E além disso, curtir o processo, porque nem tudo que é bom vai ser rápido, então tem que ser duradouro. E para vocês que estão aqui, certamente o episódio vai ao ar depois, mas eu me comprometi a fazer algo inusitado. Foi por isso que eu tirei o microfone, porque senão não vai entrar aqui apertado, porque minha cabeça é grande. Ter um cabeção é normal. E aí eu vou só deixar esse meu finalmente aqui e eu vou me permitir tirar. Jean, posso tirar o fone, né, Jean? Só para fazer o grande finale aqui. Só uma levantadinha na levantadinha, pessoal. Tô sem espelho, mas tá bom. Aí, tá bom. Top. Comunidade, fica a minha mensagem. Depois de ter esse belo bate-papo aqui, eu não poderia deixar de deixar uma mensagem para quem nos acompanha, para quem nos fortalece, para quem nos incentiva. É um orgulho muito grande quando alguém chega para mim e fala que algum convidado em algum momento falou algo destacado, algo importante. Nós tivemos na nossa trajetória do primeiro episódio, que foi com a doutora Laís, com o doutor Luiz, que nos ensinaram, né, algumas dicas super importantes, passando pelo Coronel do BOP, que
arrasou nas suas boas dicas de cuidados da corrida do BOP, que por sinal são nossos segurados já há 4 anos, vamos fazer o 5º ano, inclusive 2026, 10 mil participantes na corrida do BOP, né, Coronel? Coronel Hugo, vamos estar lá, com certeza. Passando também por psicólogas, né, terapeutas, passando por influencers, quem mais? Contadores, meu querido Felipe Gonçalves, que arrasou no seu conceito de contabilidade. E a gente foi caminhando aí até o episódio passado. Vocês vão ver o episódio 24, que foi com a Dani Rosa, com dicas fantásticas de comportamento, equilíbrio, enfim. E a gente vem concluindo aí hoje o nosso episódio 25 da nossa temporada 2025, às vésperas do Natal. E é por isso que eu estou pagando esse mico maravilhoso aqui, para justamente passar para vocês, através do meu laço familiar, de parte da minha família, passar justamente esse abraço. Eu vou me permitir chamar a minha mãe e a minha fada aqui para vocês participarem desse final. Venham aqui, por favor, vocês duas. Elas estão aqui atrás só olhando. Os gorrinhos, cadê o gorrinho? Cadê o gorrinho? Não vou permitir esse mico. Venham aqui, por favor, minha mãe. Fiquem aqui só para dar um alô para a nossa comunidade. Essa daqui é minha mãe, a responsável. Essa daqui é minha fada, que está sendo agora responsável pelos cuidados. Minha nora, meu filho. Em família, eu quero só passar para vocês, com todo carinho, com todo respeito e admiração, a nossa comunidade, que fica um desejo de um Feliz Natal a todos e que o sentimento de Natal se prolongue por cada dia do ano que vai nascer aí, que está muito em breve aí. Isso daí para nós é um orgulho, é uma missão, poder de forma muito genuína, muito sincera, dividir nosso carinho em família a todos vocês. Desde já, de coração, um Feliz Natal, um ano abençoado a todos e que 2026 venha com uma vida muito mais segura para todos nós. Tchau!